O último pedido do rei, a confissão que quebrou o coração de William. A morte de Elizabeth II, em setembro de 2022, marcou o fim de uma era histórica. Após 70 anos de reinado, a monarca deixou não apenas um trono vazio, mas também um enorme legado para seu filho mais velho, Charles III. Quando ele finalmente assumiu a coroa, muitos acreditavam que estava preparado para esse momento. No entanto, a realidade mostrou-se muito mais pesada do que qualquer preparação poderia prever. Desde jovem, Charles viveu sob os holofotes como o herdeiro do trono. Durante décadas, cada gesto seu foi analisado pelo público e pela imprensa. Ainda assim, tornar-se rei após o reinado extraordinariamente longo de sua mãe trouxe um peso emocional inesperado. O novo soberano herdou não apenas responsabilidades institucionais, mas também um país em transformação e uma família real marcada por tensões silenciosas. Ao assumir o trono, Charles tinha uma visão clara: modernizar a monarquia. Seu objetivo era tornar a instituição mais enxuta e eficiente, concentrando as funções oficiais em um grupo menor de membros ativos da família real. Para ele, esse seria o caminho para manter a relevância da coroa em um mundo moderno. Porém, nem todos concordavam com essa ideia. Alguns temiam que reduzir a presença da família real diminuísse sua conexão com o público. Enquanto esses debates aconteciam dentro do palácio, um acontecimento inesperado mudou completamente o clima da família. Em 2023, veio à tona a notícia de que o rei estava enfrentando um diagnóstico de câncer. Embora os detalhes tenham sido mantidos em sigilo, o impacto foi imediato. O país inteiro demonstrou preocupação, e dentro da família real, o sentimento era ainda mais intenso. Mesmo doente, Charles continuou cumprindo compromissos importantes. Ele aparecia em eventos oficiais, fazia discursos e tentava transmitir estabilidade. Porém, pessoas próximas começaram a notar mudanças. O rei parecia mais cansado, mais silencioso e visivelmente mais frágil. A energia que sempre demonstrou ao defender suas causas parecia diminuir pouco a pouco. Em 2024, tornou-se evidente que ele precisava reduzir suas atividades. Gradualmente, outros membros da família começaram a assumir mais responsabilidades. Entre eles estavam seu filho, Prince William, e sua nora, Catherine, Princess of Wales, que passaram a representar a coroa em diversas ocasiões importantes. Mas ninguém se destacou tanto nesse período quanto sua irmã, Anne, Princess Royal. Conhecida por sua disciplina e dedicação ao dever, Anne intensificou sua agenda de compromissos públicos. Sem buscar atenção ou reconhecimento, ela se tornou um dos pilares de apoio do rei durante aquele momento delicado. A ligação entre Charles e Anne sempre foi especial. Nascidos com apenas 2 anos de diferença, eles cresceram juntos dentro de um ambiente rígido, marcado por protocolos reais e expectativas constantes. Apesar das diferenças de personalidade, Charles era sensível e artístico, enquanto Anne sempre demonstrou uma força prática e direta. Os dois desenvolveram um profundo respeito mútuo. Ao longo das décadas, essa relação se fortaleceu. Enquanto Charles carregava o peso de ser o herdeiro do trono, Anne assumia silenciosamente inúmeras responsabilidades públicas. Ela nunca buscou competir com o irmão ou questionar seu destino como rei. Pelo contrário, tornou-se uma das pessoas em quem ele mais confiava. Foi justamente por essa confiança que Charles tomou uma decisão profundamente pessoal. Consciente de que sua saúde poderia limitar seu reinado, ele decidiu registrar um pedido final, algo que apenas seus familiares mais próximos poderiam compreender. Em vez de anunciar publicamente, o rei escolheu confiar essa mensagem à irmã. Anne recebeu a tarefa de transmitir o pedido quando chegasse o momento certo. Quando finalmente compartilhou a mensagem com a família, o impacto foi imediato. Para William, ouvir as palavras de seu pai foi devastador. O futuro rei, conhecido por sua postura firme em público, teria ficado profundamente abalado. O pedido de Charles não era político nem institucional, era pessoal, humano e carregado de emoção. Segundo relatos próximos à família, o desejo do rei era simples, mas poderoso: preservar a união da família real acima de qualquer conflito. Ele temia que divisões internas enfraquecessem não apenas a instituição, mas também os laços familiares, que sempre considerou essenciais. Para William, essas palavras tiveram um peso enorme. Mais do que um pedido, eram um legado emocional. O príncipe percebeu que, além de herdar a coroa um dia, herdaria também a responsabilidade de manter a família unida em tempos de incerteza. O momento revelou algo que raramente aparece diante das câmeras. Por trás das cerimônias,
títulos e tradições, existe uma família enfrentando as mesmas fragilidades humanas que qualquer outra. Medo, responsabilidade, amor e arrependimento convivem lado a lado dentro das paredes do palácio. Ao longo dos anos, a princesa tornou-se uma das figuras mais confiáveis dentro da monarquia. Quando escândalos surgiam ou quando crises familiares abalavam a instituição, Anne era frequentemente o pilar de estabilidade. Sua postura direta, combinada com décadas de serviço público, fez com que Charles confiasse profundamente em seu julgamento. Esse vínculo tornou-se ainda mais evidente após a morte de Queen Elizabeth II. Em um gesto que emocionou o mundo, Anne acompanhou o caixão da mãe desde a Escócia até Londres. Não foi apenas um ato cerimonial, mas uma demonstração profunda de respeito, dever e amor familiar. Naquele momento histórico, Charles ascendia ao trono e Anne estava ao seu lado. Não como alguém em busca de prestígio, mas como uma irmã comprometida com a continuidade da monarquia. Com o início do reinado de Charles, mudanças começaram a surgir. O novo rei desejava modernizar a instituição e reduzir o número de membros da família real em funções oficiais. Era uma tarefa delicada, que exigia equilíbrio entre tradição e adaptação aos novos tempos. Mais uma vez, Anne mostrou-se indispensável. Ela assumiu compromissos adicionais, orientou membros mais jovens da família e ajudou a manter a estabilidade dentro do palácio. A relação entre os dois sempre foi construída sobre respeito mútuo. Mesmo quando discordavam, sabiam ouvir um ao outro. Enquanto Charles carregava a responsabilidade de governar, Anne exercia uma influência discreta, mas poderosa, baseada em décadas de experiência e em um profundo senso de dever. Essa dinâmica familiar também se refletiu na forma como educaram a nova geração. Diferentemente de muitos membros da realeza, os filhos de Anne cresceram com maior liberdade, longe da pressão constante da vida real. Esse contraste mostrou que era possível preservar a tradição ao mesmo tempo em que se adotava uma abordagem mais moderna para a família real. Por muitos anos, Charles e Anne trabalharam juntos silenciosamente, guiando a instituição através de críticas públicas, mudanças políticas e desafios internos. Eles compartilhavam uma compreensão profunda das dificuldades de viver sob o peso da coroa. Mas foi um momento específico, carregado de emoção, que revelou ao mundo a profundidade dessa confiança. Em uma sala silenciosa do palácio, Anne segurava uma carta antiga e já desgastada. Não havia selos oficiais nem ornamentos reais, apenas a caligrafia simples de um homem escrevendo como pai, não como rei. A carta continha uma mensagem pessoal destinada ao seu filho, Prince William. Enquanto Anne lia as palavras em voz alta, todos os presentes pareciam prender a respiração. A mensagem falava sobre responsabilidade, sobre proteger alguém especial e confiar em sua liderança nos momentos difíceis. O texto não era um decreto real, mas um pedido sincero vindo do coração. O ponto mais surpreendente da carta, porém, foi a pessoa mencionada com tanta confiança, Catherine, Princess of Wales. Charles expressava sua crença de que Catherine possuía qualidades raras, força interior, equilíbrio emocional e uma capacidade natural de orientar os outros em tempos de crise. Para ele, o legado da monarquia não dependia apenas de títulos ou de linhagem, mas de quem realmente demonstrava sabedoria e estabilidade. Quando essas palavras ecoaram na sala, William sentiu o peso daquele momento. Muitos esperavam que a mensagem final do rei fosse focada nele, no futuro monarca e em suas responsabilidades. Em vez disso, o destaque estava em Catherine. Não era uma crítica, nem uma diminuição de seu papel. Era, na verdade, um sinal de profunda confiança na mulher que caminhava ao seu lado. Ainda assim, o impacto emocional foi enorme. William segurou a mesa diante de si, enquanto os sentimentos o atingiam de forma inesperada. Não havia raiva nem inveja, apenas a compreensão repentina da dimensão do legado que carregava. Em momentos de grande tensão dentro da família real britânica, pequenos gestos podem revelar muito sobre o caráter de uma pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu quando Catherine, Princess of Wales, permaneceu em silêncio ao lado de Prince William. Sem precisar dizer uma palavra, ela colocou suavemente a mão nas costas do marido, transmitindo apoio e tranquilidade. O gesto era simples, mas carregado de significado. Ele mostrava que William não estava sozinho. Enquanto muitos poderiam se sentir intimidados pela pressão do momento, Catherine manteve a postura firme. Seus olhos estavam serenos e seu comportamento demonstrava segurança. Não havia sinais de medo ou ansiedade. Pelo contrário, ela parecia concentrada e calma, como sempre foi conhecida por ser. Catherine nunca buscou o centro das atenções. Diferente de muitas figuras públicas,
Ela nunca precisou competir por visibilidade. No entanto, quando todos os olhares se voltam para ela, Catherine não se esquiva. Pelo contrário, enfrenta o momento com dignidade. Aqueles que convivem com ela já sabem disso há muito tempo. Ela é a pessoa certa para ocupar o papel que hoje desempenha. Na mesma sala estava também Princess Anne, conhecida por sua disciplina e lealdade à monarquia. Anne carregava-se com postura impecável e falava com a confiança de alguém que dedicou a vida ao dever. Sua presença naquele encontro tinha um motivo claro. Durante décadas, ela permaneceu fiel à instituição sem buscar reconhecimento ou destaque. Quando chegou o momento de transmitir uma mensagem importante do rei, a escolha recaiu sobre Anne. Não por acaso, mas por confiança. Sua reputação foi construída em silêncio, através de trabalho constante e compromisso inabalável. Quando ela falou, sua voz não era dramática nem exagerada. Era firme, direta e carregada de convicção. Anne deixou claro que estava apenas cumprindo uma responsabilidade confiada a ela, mas também demonstrava acreditar profundamente nas palavras que transmitia. A atmosfera na sala era diferente. Não se tratava apenas de decidir posições ou títulos dentro da família real. O momento parecia reconhecer algo mais profundo. Liderança verdadeira muitas vezes surge em pessoas que nunca buscaram poder. Nesse cenário, Catherine também se destacava. Ela nunca correu atrás de status ou influência, mas ao longo dos anos demonstrou repetidamente que estava preparada para qualquer responsabilidade que viesse a surgir. Mas, como uma jovem que não nasceu na aristocracia, se tornou uma das figuras mais respeitadas da monarquia britânica. A história começa longe dos palácios reais. Catherine nasceu em Berkshire, filha de Michael Middleton e Carol Middleton. Seus pais não pertenciam à nobreza, mas ensinaram valores fundamentais como trabalho duro, humildade e respeito pelos outros. Sua infância não foi marcada por luxo excessivo, mas por estabilidade e educação sólida. Desde cedo, Catherine aprendeu a ouvir antes de falar, a ter confiança sem arrogância e a valorizar a gentileza acima da busca por atenção. Essas qualidades se tornariam fundamentais quando ela entrasse no mundo complexo da realeza. Durante seus estudos no Marlborough College, Catherine já chamava atenção por sua postura equilibrada. Não era alguém que buscava destaque, mas sua elegância natural e autocontrole faziam com que fosse notada. Entretanto, o grande ponto de virada em sua vida ocorreu na University of St. Andrews, na Escócia. Foi lá que ela conheceu o jovem príncipe William. Na época, os dois eram apenas estudantes tentando entender o próprio futuro. A relação começou como uma amizade simples. Com o tempo, a proximidade entre eles cresceu e se transformou em amor. Mesmo sabendo que William era herdeiro de uma das monarquias mais famosas do mundo, Catherine nunca mudou seu comportamento ao redor dele. Ela o tratava como qualquer outro amigo. Essa naturalidade impressionou muitas pessoas ao redor. Em momentos difíceis da vida de William, Catherine sempre esteve presente, oferecendo apoio sem chamar atenção. Sua calma e autenticidade começaram a conquistar não apenas William, mas também membros da própria família real. O relacionamento, que inicialmente era discreto, rapidamente se tornou público. O interesse da mídia cresceu e o casal passou a viver sob constante observação. O momento que mudou tudo aconteceu longe das câmeras, durante uma viagem ao Quênia. Ali, William fez algo profundamente simbólico. Ele pediu Catherine em casamento usando o anel que havia pertencido à sua mãe, Diana, Princess of Wales. Não era apenas um pedido de casamento. Era também um gesto que ligava passado e futuro. O anel carregava memórias, emoções e uma história que agora passaria a fazer parte da vida de Catherine. Ao aceitar o anel, Catherine também aceitou algo muito maior. A responsabilidade, as comparações inevitáveis e o peso da história. Sua decisão não foi motivada pela fama ou pelo glamour da realeza. Foi baseada em amor, confiança e compromisso. No centro de toda essa atenção estavam duas pessoas que, durante anos, enfrentaram críticas e expectativas: Prince William e Catherine, Princess of Wales. O casamento deles não simbolizava apenas união, mas também o início de uma nova fase para a exposta monarquia britânica.
Quando Catherine entrou na abadia, caminhando lentamente pelo corredor central, a elegância do momento foi imediatamente percebida. Seu vestido de renda delicada rapidamente se tornou um dos trajes mais admirados da história dos casamentos reais. Em vez de ostentar uma coroa imponente, ela optou por um véu simples, demonstrando confiança e naturalidade. Aquela escolha refletia quem ela realmente era, uma mulher segura, fiel às próprias origens. Nascida em Berkshire, Catherine não vinha de uma linhagem aristocrática tradicional. Ainda assim, demonstrava uma postura firme e tranquila, preparada para assumir um papel importante na sociedade. Enquanto isso, William aguardava na frente da igreja, vestindo o uniforme dos Irish Guards. Seu semblante, inicialmente sério, mudou quando ele viu Catherine se aproximar. Naquele instante, ele não via apenas sua futura esposa, via também o futuro da família real. As câmeras registraram carruagens, soldados, música e toda a pompa que envolve um casamento real. Porém, o detalhe que mais chamou a atenção foi a serenidade de Catherine. Ela parecia completamente preparada para o momento. A jovem, que antes era conhecida apenas como a garota comum, havia se transformado oficialmente em Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge. Mas conquistar esse título estava longe de ser um conto de fadas simples. Após o casamento, a vida de Catherine mudou profundamente. A atenção da mídia se intensificou, examinando cada detalhe de sua rotina, desde suas roupas até suas expressões faciais. Sua agenda tornou-se cada vez mais cheia, repleta de viagens, eventos oficiais, discursos e reuniões. A pressão era constante e o espaço para descanso era pequeno. Mesmo assim, Catherine nunca demonstrou cansaço ou frustração em público. Pelo contrário, ela seguiu trabalhando com dedicação silenciosa. Ao lado de William, passou a apoiar diversas instituições de caridade com atenção especial a temas como saúde mental e desenvolvimento infantil. Essas causas tornaram-se centrais em sua atuação pública. Com o tempo, o público começou a enxergá-la de maneira diferente. Catherine não era apenas a esposa do príncipe. Ela estava construindo sua própria identidade dentro da monarquia. Sua forma de liderar não era baseada em discursos grandiosos, mas em gestos discretos e consistentes. Esse estilo conquistou o respeito de muitos, inclusive dentro do próprio palácio. Figuras importantes da família real passaram a reconhecer seu comprometimento. A própria Camila demonstrou admiração por seu trabalho, enquanto Anne, Princess Royal, conhecida por sua postura reservada, elogiou sua dedicação. Com o passar dos anos, a popularidade de Catherine cresceu de forma impressionante. Seu senso de moda, sua elegância natural e sua capacidade de se conectar com pessoas comuns fizeram com que ela se tornasse uma das figuras mais admiradas da realeza. Em muitos eventos públicos, multidões se reúnem principalmente para vê-la. Em algumas ocasiões, a atenção da mídia chega até mesmo a superar a dedicada ao próprio William. Isso não é visto como uma competição, mas sim como um sinal da forte conexão que ela criou com o público. Especialistas em cultura e sociedade começaram a discutir se Catherine poderia ter um papel ainda maior no futuro da monarquia. Tradicionalmente, consortes reais permanecem em segundo plano, oferecendo apoio ao monarca. Catherine, no entanto, parece redefinir essa tradição ao caminhar lado a lado com William, e às vezes até assumindo a liderança em certas iniciativas. Nas redes sociais e nos meios de comunicação, muitos a descrevem como o rosto de uma monarquia mais moderna, empática e acessível. Sua imagem transmite estabilidade, compaixão e responsabilidade, qualidades que ressoam profundamente com o público contemporâneo. Muito desse preparo, segundo observadores reais, também se deve à influência de Elizabeth II. Durante anos, a rainha teria orientado Catherine de forma discreta, ajudando-a a compreender o peso e o significado de seu papel futuro. Hoje, olhando para trás, o casamento em Westminster Abbey não parece mais apenas um espetáculo global. Ele marcou o início de uma jornada marcada por trabalho, compromisso e transformação. Desde o início de seu casamento com o Prince William, Catherine passou a participar gradualmente das responsabilidades reais. Esse processo não aconteceu de forma abrupta, pelo contrário, foi cuidadosamente conduzido por Elizabeth II, que acreditava na importância de formar sucessores com paciência e experiência. A rainha frequentemente incluía Catherine em compromissos oficiais, reuniões e conversas sobre o funcionamento da instituição. Esse gesto não era apenas simbólico, era uma forma clara de demonstrar confiança. Com o passar do tempo, a relação entre Catherine e a rainha tornou-se mais próxima e pessoal. Momentos simples, como tomar chá e conversar tranquilamente em Kensington Palace, criaram um espaço
onde ambas podiam compartilhar experiências, reflexões e até preocupações sobre o futuro da monarquia. Longe da formalidade das cerimônias oficiais, essas conversas ajudaram a fortalecer um vínculo genuíno baseado em respeito mútuo. Em 2019, Elizabeth II deu mais um sinal público de sua admiração por Catherine ao conceder-lhe uma honraria importante, a Royal Family Order. Esse reconhecimento era reservado a membros da família real que demonstravam lealdade, dedicação e serviço exemplar à coroa. Para muitos observadores da monarquia, o gesto foi interpretado como um sinal claro de que a rainha via em Catherine qualidades essenciais para o futuro da instituição. Enquanto Catherine conquistava gradualmente a confiança da rainha e do público, a trajetória de Queen Camilla foi bastante diferente. Sua relação com a família real sempre esteve marcada pela história complexa de seu relacionamento com King Charles III e pelas controvérsias que acompanharam esse passado. Durante anos, Camilla enfrentou críticas e resistência pública enquanto buscava estabelecer seu lugar dentro da monarquia. Essas experiências contrastantes refletem as diferentes pressões que cada uma enfrentou. Catherine entrou na família real em uma época de intensa atenção da mídia, mas também com a oportunidade de construir gradualmente sua imagem. Camilla, por outro lado, precisou reconstruir sua reputação diante de um público inicialmente cético. Segundo relatos internos da família, Princess Anne desempenhou um papel importante ao preservar algumas reflexões pessoais deixadas por Elizabeth II nos últimos meses de seu reinado. Em uma dessas ocasiões, Anne teria compartilhado uma carta escrita pela rainha, na qual Elizabeth expressava sua admiração pelas qualidades de Catherine. O documento não era um decreto oficial, mas sim uma reflexão pessoal, algo que demonstrava o quanto a monarca confiava no caráter e na sensibilidade da futura rainha consorte. Na carta, Elizabeth descrevia Catherine como alguém que possuía não apenas elegância e disciplina, mas também uma compreensão emocional rara sobre o papel da liderança. Para a rainha, essas qualidades eram tão importantes quanto tradição, linhagem ou protocolo. Afinal, Elizabeth II sempre foi conhecida por confiar em seus instintos ao avaliar as pessoas. Quando essa mensagem foi compartilhada diante de membros da família real, o ambiente tornou-se silencioso. Todos voltaram seus olhares para William. O príncipe permaneceu imóvel por alguns instantes, visivelmente impactado pelo peso das palavras. Não era apenas um elogio à sua esposa, era também um lembrete das enormes responsabilidades que aguardavam o casal. O futuro da monarquia britânica não está livre de desafios. Nos últimos anos, a instituição enfrentou controvérsias e tensões internas. O distanciamento entre William e Prince Harry, Duke of Sussex, intensificado após entrevistas públicas de Harry e Meghan, Duchess of Sussex, trouxe novas discussões sobre transparência e modernização da monarquia. Além disso, os escândalos envolvendo Prince Andrew, Duke of York, também afetaram a reputação da família real. Diante desse cenário, muitos observadores acreditam que William e Catherine representam uma nova fase para a Casa de Windsor. A capacidade de Catherine de permanecer calma, elegante e discreta mesmo em tempos turbulentos tem sido frequentemente destacada como uma de suas maiores forças. William sempre soube que seu destino estava ligado à liderança do Reino Unido. Como príncipe de Gales e duque da Cornualha, seu papel vai muito além de títulos e cerimônias. Ele carrega a expectativa de um dia se tornar rei. No entanto, em meio às pressões do cargo e às mudanças sociais do século XXI, William percebeu que não poderia enfrentar tudo sozinho. O futuro da monarquia exigia mais do que autoridade, exigia colaboração, empatia e confiança. Foi nesse cenário que Catherine assumiu um papel ainda mais significativo. Segundo relatos dentro do círculo real, um dos últimos desejos do falecido rei foi que ela fosse vista como o centro moral da família real. Essa visão não surgiu por acaso. Ao longo dos anos, Catherine demonstrou uma combinação rara de dignidade, compaixão e dedicação ao serviço público. Mesmo antes de receber o título de princesa, Catherine já demonstrava interesse genuíno em ajudar os outros. Em 2007, ela colaborou com o UNICEF, utilizando a fotografia para destacar os desafios enfrentados por crianças em situações difíceis. Seu objetivo não era ganhar visibilidade, mas sensibilizar as pessoas para causas humanitárias.
No ano seguinte, organizou um evento beneficente, incomum e criativo, uma pista de roller disco para arrecadar fundos. A iniciativa reuniu participantes de diferentes áreas e conseguiu levantar cerca de 100 mil libras para o Oxford Children's Hospital. Esses gestos demonstravam que sua motivação vinha de um desejo genuíno de ajudar, não da obrigação de um título real. Quando Catherine se casou com William em 2011, o casamento foi visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, para o casal, aquele momento simbolizava algo mais profundo, um compromisso conjunto com causas sociais. Em vez de presentes de casamento, eles pediram doações para 26 instituições de caridade. Assim, transformaram um evento pessoal em uma oportunidade de ajudar comunidades e organizações. Com o tempo, Catherine passou a desempenhar um papel central na Royal Foundation, criada por ela e William para apoiar projetos relacionados à conservação ambiental, ao bem-estar de famílias militares e à saúde mental. Sua participação ativa demonstrou que a realeza moderna poderia estar mais próxima da população, ouvindo suas preocupações e trabalhando por mudanças concretas. Uma de suas iniciativas mais marcantes surgiu em 2016, quando Catherine, William e Prince Harry lançaram a campanha Heads Together. O objetivo era incentivar conversas abertas sobre saúde mental, um tema que por muito tempo foi cercado de silêncio e estigma. A campanha ajudou a transformar a forma como a sociedade britânica aborda essas questões. A dedicação de Catherine às crianças também se tornou uma de suas maiores prioridades. Em 2021, ela ajudou a criar o Royal Foundation Center for Early Childhood, uma iniciativa que destaca a importância dos primeiros 5 anos de vida no desenvolvimento humano. Através de pesquisas, campanhas e projetos educativos, o centro busca orientar famílias e profissionais sobre como oferecer às crianças um início de vida mais saudável e equilibrado. 2 anos depois, Catherine lançou a campanha Shaping Us, que incentiva adultos em todo o seu país a refletirem sobre como suas atitudes influenciam o desenvolvimento emocional das crianças. O programa reforça a importância do amor, da segurança e da empatia durante os primeiros anos de vida. Além dessas iniciativas, Catherine tem demonstrado profunda sensibilidade ao visitar hospitais infantis e apoiar organizações como East Anglia's Children's Hospices. Desde 2012, ela atua como patrona da instituição, oferecendo não apenas visibilidade, mas também presença e apoio emocional às famílias que enfrentam momentos difíceis. Sua atuação também se estende à educação, ao esporte e às artes. Catherine trabalhou em projetos ligados à National Portrait Gallery, incentivando a criatividade e a valorização cultural. Além disso, participou do lançamento do programa Coach Core, que ajuda jovens a se tornarem treinadores esportivos, promovendo disciplina, propósito e oportunidades de carreira. Durante a pandemia de Covid-19, Catherine e William também criaram a iniciativa Our Frontline, oferecendo apoio psicológico a profissionais de emergência que enfrentavam enorme pressão durante a crise. Hoje, enquanto William se prepara para um dia assumir o trono, ele sabe que não caminha sozinho. Ao seu lado está uma parceira que combina empatia, inteligência e compromisso com o serviço público. Catherine não representa apenas a continuidade da monarquia, ela simboliza sua evolução. Em 2024, o mundo voltou seus olhos para Catherine, Princess of Wales, uma das figuras mais admiradas da família real britânica. Conhecida por sua elegância, dedicação às causas sociais e presença serena em eventos públicos, Catherine sempre representou estabilidade e modernidade dentro da monarquia. No entanto, naquele ano, ela enfrentou um dos maiores desafios de sua vida. Um momento que transformou não apenas sua rotina, mas também a forma como o público enxergava a realeza. Tudo começou quando o palácio anunciou que Catherine havia passado por uma cirurgia abdominal planejada. A notícia parecia tranquilizadora. O comunicado oficial afirmava que ela precisaria de um período de recuperação antes de retomar suas atividades reais. Muitos acreditaram que, em poucas semanas, a princesa estaria novamente participando de compromissos públicos, sorrindo para as câmeras e representando a coroa. Entretanto, as semanas se transformaram em meses. O silêncio tornou-se cada vez mais evidente. Não havia novas fotografias, aparições públicas ou mensagens pessoais.
A ausência da princesa começou a gerar preocupação entre admiradores e observadores da monarquia. Ao mesmo tempo, Prince William passou a cancelar compromissos e reduzir suas aparições públicas. A mudança em sua agenda chamou a atenção e aumentou a curiosidade do público. Muitos começaram a se perguntar o que realmente estava acontecendo dentro da família real. No dia 22 de março, finalmente veio a resposta. Em um vídeo simples gravado em Windsor, Catherine apareceu sentada em um banco de madeira, sem roupas luxuosas ou cenários grandiosos. Sua postura era tranquila, mas seu olhar revelava emoção. Com voz calma e firme, ela revelou ao mundo que havia sido diagnosticada com câncer e que estava passando por quimioterapia preventiva. A revelação comoveu milhões de pessoas ao redor do planeta. Não era apenas uma princesa falando ao público. Era uma mulher, uma mãe e uma esposa compartilhando um momento extremamente pessoal e difícil. Sua sinceridade trouxe humanidade à instituição que muitas vezes é vista como distante ou formal demais. Mesmo diante da doença, Catherine continuou demonstrando força. Ao longo dos anos, ela se tornou uma defensora importante da saúde mental e do desenvolvimento infantil. Mesmo afastada das câmeras, continuou apoiando discretamente projetos relacionados a essas causas, mostrando que seu compromisso vai além da visibilidade pública. Durante esse período, William permaneceu ao lado da esposa e dos filhos, Prince George of Wales, Princess Charlotte of Wales e Prince Louis of Wales, priorizando a família acima das obrigações reais. A experiência da perda de sua mãe, Diana, Princess of Wales, teve um impacto profundo em sua vida, tornando a proteção da família uma de suas maiores prioridades. Enquanto Catherine enfrentava seu tratamento, a monarquia britânica também passava por um período de transição. A morte de Queen Elizabeth II, em 2022, marcou o fim de uma era. Durante mais de 70 anos, ela foi um símbolo de estabilidade e continuidade para o Reino Unido e para o mundo. Agora, sob o reinado de King Charles III, a instituição enfrenta novos desafios. O rei tem demonstrado interesse em modernizar a monarquia, tornando-a mais enxuta e alinhada com valores contemporâneos, como sustentabilidade ambiental e inclusão social. No entanto, o apoio popular à instituição já não é tão sólido quanto no passado. Pesquisas recentes indicam que as gerações mais jovens questionam cada vez mais o papel da monarquia na sociedade moderna. Além disso, conflitos dentro da própria família real, especialmente após o afastamento de Prince Harry, Duke of Sussex e Meghan, Duchess of Sussex, expuseram divisões que antes permaneciam escondidas. Essas tensões ocorrem em um momento em que alguns países da Commonwealth reconsideram sua relação com a coroa britânica. O debate sobre colonialismo, reparações históricas e identidade nacional continua influenciando o futuro da instituição. Apesar dessas dificuldades, muitos analistas acreditam que o futuro da monarquia pode depender justamente da nova geração. William e Catherine são frequentemente vistos como representantes de uma realeza mais próxima das pessoas, focada na família, em causas sociais e em uma comunicação mais transparente. Se um dia se tornarem rei e rainha, poderão simbolizar uma nova fase da monarquia britânica, uma que preserve tradições históricas, mas também compreenda as expectativas de um mundo em constante mudança. A história recente de Catherine demonstra que a verdadeira liderança não se manifesta apenas em cerimônias ou títulos, mas também na capacidade de enfrentar dificuldades com dignidade e honestidade. Ao compartilhar sua vulnerabilidade com o mundo, ela lembrou que até mesmo aqueles que parecem mais fortes enfrentam batalhas invisíveis. No fim das contas, o futuro da monarquia talvez dependa menos de coroas e palácios e mais da capacidade de seus líderes de se conectarem com as pessoas, mostrando empatia, coragem e humanidade em tempos de incerteza.